É que eu tenho percebido isso, né? Bom, aqui estamos falando de trigonometria, né? Que é um assunto que envolve geometria, envolve sistema cartesiano. E esse assunto, ele caminha aqui no ciclo trigonométrico, cai na medida de ângulos e arcos. Aqui os arcos que a gente considera importantes no ciclo trigonométrico, além daqueles que são os arcos notáveis. Nós temos aqui as relações de transformação, radiano em graus, né, que a gente faz a regra de 3. O comprimento de um arco, né, como é que a gente determina esse lado S. O S é o comprimento do arco. É só multiplicar o ângulo vezes o raio, o ângulo em radianos. Então, tem muito uso isso na física, por exemplo, no movimento circular uniforme. As funções trigonométricas, todas elas aqui no ciclo trigonométrico, vocês veem o seno, que é o cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, esse eixo aqui por fora, né? Eixo aqui por fora, que é o eixo da tangente. Nessa parte cinza, vocês veem que, como o raio é né, basicamente, a gente analisa apenas a projeção do arco nos eixos. Né? Você vê a projeção do M, que é o ponto que a gente está analisando, A, sobre o eixo X. Né? Nesse caso, é o cosseno. A projeção no eixo Y é o seno. Então, essas as noções mais interessantes que vão gerar as funções. A função seno, a função cosseno, são funções chamadas periódicas, porque elas são cíclicas, elas voltam em período em período, como a semana, como os dias, elas são periódicas. Elas iniciam, voltam, iniciam de novo. Essas daqui, seno e cosseno, aqui é tangente, cotangente. Então, a gente chama de periódicas ou cíclicas, então ela tem periodicidade. Então, a periodicidade que nós temos está aqui nessa coluna aqui, ó. O seno, 2π, começa tudo de novo. Idem para o cosseno. Só que a tangente não. A tangente tem uma periodicidade menor. Π. Fez 90 graus, ela começa de novo. Esse aqui, ó, tangente, ó. Esse gráfico da esquerda. Então, ela começa ali, fez 90 graus, começa de novo. Começa de novo. E tem as características também do seno. O seno é a função par, né? Desculpe, ímpar, porque o seno de menos x é igual a menos seno de x. Observem bem ali, a função ímpar. Uma característica que vocês estudaram em Fundamentos 1. Ela também o cosseno, desculpe agora, é uma função par. Por quê? Cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Então, a função par, em geral, é aquela função que o cosseno, vamos dizer, aquela função que, num determinado ponto, o positivo e o negativo dá o mesmo valor. Né? E a função seno dá valores opostos. A tangente também é uma função ímpar, como está aí, a tangente de menos x é igual a menos tangente de x. E os sinais. Se eu tenho um arco no primeiro quadrante e no segundo quadrante, no seno, ele é positivo. No cosseno, isso acontece no primeiro e no quarto. E na tangente, isso acontece no primeiro e no terceiro. Então, o primeiro sempre é positivo. Esse é um detalhe importante. Por isso que muitas vezes a gente faz a chamada redução ao primeiro quadrante, na busca de encontrar arcos positivos. É o que tem aqui. Essa tabela é dos valores notáveis. Aqui tem as relações fundamentais auxiliares. A relação fundamental seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x é a mais relevante. É a chamada relação fundamental da trigonometria. Olha a relevância. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a relação fundamental. Então, dela você consegue resolver várias equações, vários problemas. Aqui vem as funções
cotangente, secante, cossecante, que são funções chamadas recíprocas, né? Secante ao quadrado, cossecante ao quadrado. Aqui nós temos a redução ao primeiro quadrante, que segue essa fórmula. Quando você vem do segundo quadrante, você pode usar essas daqui, que são, o que a gente chama de ângulos simétricos. Eles estão opostos, mas têm o mesmo valor do seno ou cosseno, só variando a questão, algumas vezes, do sinal. Então, aqui temos os ângulos complementares no canto esquerdo, né? São esses que complementam 90 graus. No canto direito aqui já entra as equações. Então, vocês estudaram comigo algumas equações, mas muitas delas vocês podem fazer o que foi a aula de hoje, né, de transformações. Você faz transformações, usa identidades trigonométricas para resolver. Mas também pode usar métodos simples, como igualar o seno nos dois membros da equação. Pode igualar. Então, você tem aqui essa exemplificação do primeiro caso. O segundo caso aqui, na relação do cosseno. O terceiro, a tangente. A tangente tem que ter alguns cuidados, né? Porque, queira ou não, ela tem valores que ela não é definida. 90 graus, 90 graus, 270 graus, ela não é definida. E seus arcos congruentes. Então, essa aqui tudo diz respeito à matemática, a trigonometria. Aqui as fórmulas de adição e subtração foram apresentadas por os grupos. Você tem aqui seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença, tangente e da soma e da diferença, com essas fórmulas todas. Lembrando que trigonometria, eu diria que é o assunto que tem mais fórmulas toda a matemática do ensino médio. Não sei se perde, eu ganho aqui da geometria espacial, que também tem muitas fórmulas. Essa aqui são os arcos duplos. O que é um arco duplo? 2 vezes aquele valor. Então, tem o cosseno do arco duplo, seno do arco duplo, tangente do arco duplo. Tudo isso são chamadas de identidades trigonométricas. No lado direito aqui, nós temos o arco metade. Cosseno de x sobre 2, seno de x sobre 2, tangente de x sobre 2. Todas essas fórmulas estão associadas ao ciclo trigonométrico. Incrível, né? E as transformações do produto que a gente viu agorinha, né? Que são seno, o seno, a soma dos senos passa a ser um produto, a soma de cossenos também nesse canto aqui, vocês veem. A diferença também de seno e a diferença do cosseno também passam a ser escritas como um produto. E nós vimos aí com a turma que apresentou, e isso vai ajudar a resolver equações, vai resolver alguns problemas que você não conhece o valor do seno, a gente pode trabalhar com a soma daquele valor, como foi colocado aí. Bom, essas funções inversas, arcosseno, arcocosseno, muito utilizadas, por exemplo, nos cursos de engenharia, o pessoal usa muito para encontrar o ângulo. Você tem o cosseno, que é achar o ângulo, aí usa arcocosseno, os cursos de engenharia elétrica, os cursos técnicos também precisam de usar arcocosseno, arcocosseno, para resolver achar o ângulo. Para quê? Para, a partir do ângulo, desenvolver um cálculo mais preciso. Isso é muito comum nos cursos técnicos e no curso de engenharia, utilizar essas funções trigonométricas, chamadas funções trigonométricas inversas. E hoje, com a calculadora, a gente usa facilmente elas com tranquilidade, né? Vou usar a função cosseno elevado a menos 1, seno elevado a menos 1, que está na sua calculadora, ou seja, ela online. Essa aqui é a cotangente. Cada uma dessas, vocês viram que os períodos são bem curtos. O que seria isso? O período, né, o domínio e a imagem são curtos, porque ela só vale para esse pedaço do valor de x. Não consegue extrapolar. Qualquer coisa além disso dá valores não reais, então dá valores que são calculados. Bom, assim a gente finaliza a trigonometria, termos teóricos.
e pode discutir um pouco como está isso na BNCC. Como é que está a trigonometria? Vocês devem saber que a trigonometria, ou melhor, a matemática, foi uma das disciplinas no ensino médio, por exemplo, preservadas. Então, o professor de matemática continua com a sua carga horária do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Outras disciplinas tiveram redução de carga horária, já que com a reforma do ensino médio, elas passaram a ter menor demanda. E aí, muitas vezes, o professor enfrenta a dificuldade, né, professores concursados, de fechar a sua carga horária para lecionar. Então, eles têm que buscar mais de uma escola, eles têm que buscar outras realidades aí para fechar a carga horária, inclusive oferecer outras disciplinas. Então, nós estamos vivendo uma reforma do ensino médio, né? Estamos implantando um novo ensino médio, estamos implantando a BNCC. E o que tem a trigonometria com isso? O ensino, né? Provavelmente vai ter alguns cursos que vão ser ofertados no ensino médio que vão exigir mais trigonometria e outros menos. Vocês sabem que o novo ensino médio prevê itinerários formativos. Então, se for um curso mais voltado à área técnica, tecnológica, pode precisar mais de trigonometria. Se for um curso mais voltado para as ciências humanas, pode precisar menos. Então, tudo isso faz parte de um novo ensino médio que a gente espera que diminua os problemas que a gente percebe no ensino médio, que são a questão da evasão, da existência. Vamos ver aqui na BNCC o que nós temos de trigonometria. Quantas vezes a palavra aparece, quantas vezes ela é citada. O documento BNCC, ele foi disponibilizado através de um site em duas formas. Vocês podem achar ele no formato de navegação, né? Vocês podem navegar no documento, ou vocês podem baixar, ler em PDF. Vocês têm duas opções de ver o BNCC. Claro, nós vamos agora mesmo no trabalho com o estágio, organizar melhor para que o estágio também tenha um alinhamento com a BNCC. Então, trazendo aqui o documento em PDF, eu posso fazer uma busca da palavra trigonometria com mais facilidade. A versão em navegação dificulta essa busca por palavra. Por que eu posso procurar por palavra? Basta no PDF, eu vou lá e faço o Ctrl F ou faço localizar. Vamos ver quantas vezes tem a palavra trigonometria? Trigonometria. Então, a gente coloca aqui para ele buscar essa palavra trigonometria. Trigonometria. Ele aqui até agora não achou. Vamos ver se na caixa baixa ele acha. Não achou, olha, é um documento de 600 páginas. Ele não está achando. Vamos ver se acha as funções trigonométricas. Trigonométricas aí tem um acento. Também não achou. Então, para você ver como o ensino está alterando. Agora, vamos ver a palavra matemática. Matemática está aqui na BNCC. Então, observe. A área da matemática, ela vai trazer aqui as competências gerais. São 8 competências, assim, 8 a 10. E cada competência, hoje em dia, ela vai gerar habilidades. Essas habilidades, elas são codificadas. Então, quando você for fazer o seu plano de aula e tal, você vai dizer qual é a habilidade que você vai desenvolver naquela aula. Vamos ver aqui, então, na página 265. Só reforçando, a palavra matemática apareceu 208 vezes. Claro que em alguns momentos com maior relevância e tal. Vamos ver aqui, vamos caminhando aqui pela palavra. Olha aqui a estrutura da BNCC.
aqui a codificação, matemática entra como letra, o código MA. Sempre que vocês verem em algum plano a MA, vocês sabem que é matemática. Não é português, não é ciências. Vamos lá. Caminhando aqui. Aí o código da matemática de novo. Olha aqui, chegamos na página 265, a área de matemática. Para nós que somos professores em formação, vocês e eu que sou professor há mais tempo, a área de matemática não teve tanto impacto, como eu falei, em carga horária, porque ela se preservou. Então, isso foi um ganho importante, porque nós continuamos importantes para a sociedade. A sociedade vê que nós precisamos ter pessoas com mais conhecimento em matemática, certo? Isso dá a gente uma responsabilidade maior. No caso, no ensino fundamental, a matemática foi dividida nessas áreas: aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Você vê que a trigonometria não é valorizada. A gente tenta encaixar ela aqui, por exemplo, em geometria. Mas a gente não achou a palavra trigonometria, né? Vamos colocar aqui a palavra geometria, ver se dá certo. Geometria apareceu 62 vezes. E a trigonometria, eu não achei, né? Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu pesquiso essa palavra na BNCC. Então, se você perguntar, professor Alexandre, como é que estão os livros de matemática atualmente, baseados na BNCC? Eu ainda não tenho como dizer a vocês como estão esses livros. Será que eles trazem muita trigonometria? Pouca? Vocês viram que nessa apresentação de hoje, vocês tiveram que usar livros do ensino superior. Não tinha no ensino médio. Então, trigonometria não é a palavra simples de encontrar aqui. Mas vamos caminhando aqui. 8 competências, eu vi aqui claramente, são 8 competências. Bom? 8 competências no ensino fundamental. Nós estamos no ensino médio, né? Então, a gente caminha mais, mas vocês têm que fazer estágio no ensino fundamental. Então, a gente vai botar aqui, caminhando aqui para chegar nas competências do ensino médio. Bom, no ensino médio, aqui são características fundamentais, aqui as unidades temáticas, números, temos, como nós vimos, álgebra, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Essas são as unidades temáticas de todas as habilidades do ensino fundamental. Quando você vai para o ensino médio, vamos ver aqui o que fala. Geometria. Estamos passeando aqui. Probabilidade estatística, como eu falei a vocês. As unidades temáticas. Bom, aqui é no primeiro ano do ensino fundamental. As habilidades vão chegar. Aqui são as unidades temáticas, números e o objetivo. Álgebra, geometria. Olha aqui como é que acontece. O plano de aula do professor já vai vir com um código. Olha ali o código. Eu quero desenvolver o código EF01MA02. Quem é essa habilidade? Então, é assim que está vendo. Essa é uma transformação. Se você perguntar a mim, professor Alexandre, como era o seu tempo? Não, eram objetivos gerais. Tal. Hoje está codificado os objetivos. Isso, não sei se vai dar certo, mas isso dá uma maior responsabilidade ao docente, já que ele tem que caracterizar bem as habilidades. Essa aqui é do ensino fundamental, anos iniciais, a gente não se preocupa, a gente só começa a trabalhar com o 6º ano em diante, e vamos até o ensino médio, onde estão os grandes problemas que a gente tem falado aqui para vocês, né? Discutindo aqui esse novo ensino médio, e também é chamado de reforma do ensino médio. Caminhando aqui pelo ensino fundamental, nós já estamos fechando.
o 9º ano. Não, 7º ano. Olha aqui. 7º, 8º, 9º ano. Bom, vamos fechando 9º ano. É isso aí, gente. Por isso que eu Pronto. Aqui já é a área das ciências da natureza. Então, fechamos um bloco lá de matemática, mais ligado ao ensino fundamental. Temos que procurar a palavra matemática para o ensino médio. Vocês temos que procurar, a partir de agora, matemática para o ensino médio. Então, aqui, nós vimos anos finais, anos iniciais. Agora chegou na página 461, que vocês estão ali no ensino médio. Vamos ver como é que é matemática? Página 527. 527, eu vou aqui, ó, vou buscar aqui, ó, 527. Tá com fome, Vamos não? ver, 527, já chegando nela. Pronto. A matemática do ensino médio, ela é uma área que envolve matemática e suas tecnologias. E isso diz respeito ao quê? A matemática que cai no Enem. O Enem traz essa área, matemática e suas tecnologias. Traz as outras áreas também, são 4 áreas, né? E redação. A nota é por área, né? Por unidades. E isso também gera um grupo de professores para cada área, né? Então, o que nós temos aqui do ensino médio? Vamos caminhando aqui. Entra as mesmas unidades temáticas do ensino fundamental, né? Mas entra também, por exemplo, as competências específicas dessa área. Vamos ver as competências? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. São apenas 5 competências. No ensino fundamental, você tinha 8. No ensino médio, tem 5. Para todo o ensino médio, eles conseguiram amarrar 5 competências. Então, isso é muito importante ser dito para vocês. Então, olha aqui. Aí vem as questões de organizar estratégias para interrelacionar, interpretar as ciências da natureza. Então, saber usar a fórmula. Vou dizer a fórmula aqui. Qual a fórmula da pressão na física? Força sobre área. A fórmula matemática, ela já passa todo um conceito, né? O que é velocidade? Distância sobre área. É isso? Não. É distância sobre tempo. O que é vazão? Por exemplo, você paga, todo mundo paga água, né? É fluxo no tempo. E por aí vai, essas ideias são importantes serem desenvolvidas. Como é que eu sei os juros? Como é que eu sei se esses juros vai ter impacto ou não? É a educação financeira. Tudo isso está ligado ao ensino ao ensino médio. Então, diz aqui esses conhecimentos aqui, ó. Conhecimento algébrico, geométrico, estatístico, computacional, como falou você, né? Computacional também é importante. Então, a gente vem caminhando aqui nas competências específicas e aí entra os códigos. Nós temos esses códigos novamente, agora tem EM, antes era EF. Então, nós temos que analisar esses códigos, conhecer eles e aplicar na nossa programação de aula. Isso é muito importante, vocês vão se deparar com isso. Então, e nós procuramos aqui um código de trigonometria. A palavra não achamos. Isso vai mostrando que trigonometria, que nós estamos falando agora, ela não tem uma relevância tão grande para o ensino médio. Pelo menos olhando nesse rápido olhar, nós não encontramos essa palavra. Aqui estamos vendo aqui funções logarítmicas,
Estamos vendo aqui a cálculo de áreas, a ideia também de estatística, moda, mediana, a competência específica 4. Vamos ver aqui rapidamente funções polinomiais. Estamos vendo novamente o conceito de funções, a ideia de tabelas e gráficos, nada de trigonometria. Competência 5. Olha aqui, estamos praticamente fechando as competências. Funções de primeiro grau, matemática financeira, geometria espacial com o princípio de Cavalieri. Estamos vendo geometria dinâmica, que a gente usa GeoGebra. Estamos vendo PA, PG. Olha, estatística. Acabou. Então, se você... Estou surpreso também, porque eu estou analisando junto com vocês. Não tem a trigonometria que a gente estudou aqui. Será que ela foi excluída dos livros? Ou será que ela agora está com uma roupagem bem mais leve? Porque percebeu-se que a trigonometria é mais útil apenas para quem vai fazer engenharias. Então, todas essas questões, por isso que eu trouxe a vocês esse tema, nós estamos vivendo agora uma mudança muito forte no novo ensino médio e a BNCC, que foi analisada agora, realmente são mudanças muito significativas para a gente. Bom?